Olá, meus vintages, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando a mais um episódio e hoje, comemorativo, estamos quarentando, literalmente entrando no isenta. Esse é o nosso 40º episódio. Palmas, gente, palmas. E para tudo, importante falar que a gente está buscando parceiros. E onde a gente fez o levantamento das nossas métricas, a gente está buscando parceiro, pode ser em Portugal, que a gente está sendo visto por lá, pode ser nos Estados Unidos, que também estão olhando a gente lá, na Espanha. E aqui, no topo, eu quero parabenizar, estão os paulistas, são a nossa grande audiência. Um beijo, obrigada a vocês, paulistas, sempre antenados, já aí se preparando para entrar no isenta ou entrando já sabendo o que acontece, né? E acontece de tudo. Mas eu tenho uma boa notícia para falar e tá ligada a uma mensagem que tá aqui no meu celular. Olha só. Peraí, não tá enxergando? Ih, é vista cansada. Vou pegar meu óculos. Doeu o joelho? Ih, tá com problema na artrose. Tá com dor na coluna? Então você entrou no isenta. Você, assim como eu, também é 40 mais. E olha só, a virada de chave é que ao invés de você deixar bater na porta a maturidade, você abre a porta para ela e entra no isenta com a gente para saber de tudo o que acontece sobre menopausa, andropausa, variação de humor, tudo que você pode se precaver, porque a prevenção, até nisso, vale muito mais. E eu queria agradecer também aqui aos meus entrevistados, pessoas escolhidas a dedos, com grande conteúdo, com sinceridade e dispostas a falar sobre a vida, sobre as suas superações, tanto nos 40, quanto nos 50, quanto nos 60 mais. E hoje, nessa data comemorativa que a gente está quarentando, eu trouxe ela aqui, que é essa representação da mulher 50 mais hoje. Ativa, ativista, forte, mãe e pai, chefe de família, chefe da porra toda, que é escrachada, que eu gosto de dizer que é a Dercy Gonçalves, principalmente na literatura moderna, formal, ao mesmo tempo integrante da High Society Carioca, Amém. Que resolveu, depois de um problema pessoal, quebrar as amarras da sociedade para ser porta-voz de milhares de mulheres que estavam sofrendo caladas dentro de casa e que agora tem uma figura para se ter a empatia, né, para seguir com ela. A gente está falando da autora do segundo livro dela, Crônicas de uma Carioca Grisalha, Kika Gama-Lobo. Que lindeza! Seja bem-vinda! Muito obrigada, gata. Obrigada. Apresentação linda. Adorei. É muito bom estar com você aqui quarentando, porque você é uma representação e você faz isso feliz, né? Assim, o seu bom humor, a sua autoestima. Você não tem o peso de estar envelhecendo. Eu blefo bem, né? Faço 60 anos esse mês que vem, na verdade. Daqui a 2 meses. E esse ano. Então, eu acho que os 60 anos, para mim, uma amiga me falou, pesa. Não é uma coisa assim tão fácil. Mas eu acho que eu sou mais feliz na maturidade do que eu fui na juventude. Existe o peso da juventude também, as pessoas falam um pouco sobre isso, né? Mas casar, dá certo, ter um puta trabalho, um puta corpo, a bunda, o cabelo, né? A sedução. Eu acho que na maturidade você se despede um pouco de algumas coisas que não vai rolar. Se rolar é com muito esforço e muita grana. Então, assim, eu acho que eu ganhei essa liberdade e esse existir um pouco mais pleno e simples na maturidade. Então, tenho medo de envelhecer mal, né? Eu acho que esse é o grande medo de quem começa a cruzar essa fronteira do finito. Agora, de resto, bora gargalhar, né? Bora gargalhar que fica muito mais prazeroso e a gente já isso. sabe, hoje em dia, eu acho que com tudo que a gente tem à mão, né, internet, YouTube, a gente tem à mão tudo que vai acontecer, né? Pelo menos ninguém tá chegando agora desavisado. A gente chegou, mas quem tá chegando agora não tá desavisado. Isso é um grande ganho. Então, eu acho que temas como na sua abertura, a menopausa, sobretudo ela, que era um mega tabu
Não se falava sobre isso. Eu não tive repertório, então eu não tive ninguém para me dizer, mesmo mãe, né, ali do lado para dizer o que aconteceu, porque eu também acho que ela nem percebeu. E se percebeu, achou que estava maluca, achou que estava deprimida, achou que estava enlouquecendo. Então, assim, esse nome, né, menopausa e o que acontece, aí você entender que você de fato está passando por um processo é muito novo. Então eu acho que as novas gerações têm que super agradecer a gente. Não, é espetacular poder estar falando sobre isso, porque eu me lembro na infância, ficar mocinha era uma coisa que se falava assim, ó, fiquei mocinha. A casa inteira não sabia, a família não sabia, dali já era aquela coisa, né, de que não se fala de menstruação, se fala de Chico, tinham vários apelidos. Pra gente, isso tudo, né, era o quê? Era um tabu, era muito restritivo. Hoje em dia é menstruação, minha menstruação é tipo temporada, vem, vai embora, acho ótimo ir na farmácia, não precisar comprar Módice, tô me sentindo liberta, não tem mais tanta variação de humor. Então, tipo assim, é falar para as pessoas saberem que não é a morte e que, pelo contrário, se tiver morte, não tem menopausa. É isso. A segunda opção é sempre pior. Mas eu acho que a vida hormonal feminina, ela ficou muito atrelada ao machismo, né? Como tudo dito da mulher sobre a mulher. Então, ou era entre quatro paredes só com as mulheres, né? Aquela coisa indoor, ou era sempre psiu-psiu, ou um instrumento de manipulação mesmo, até porque a nossa vida hormonal, ela acompanha um pouco esse cenário. Então, a menina para a mocinha para a grávida para amamentação, a amamentação para menopausa e assim, existe sempre aquela história, ai, virou flor, então, menstruação, está plena, gravidez, secou, morreu, menopausa. Então, assim, eu acho que também falar, você ressignifica essa fase hormonal como sendo do apogeu, a treva, tem um outro significado. Por isso que é tão importante falar. Sobretudo, falar na sociedade, falar no mundo médico, falar democraticamente, falar para pressionar políticas públicas. Então, assim, agora, na tragédia do Rio Grande do Sul, quando as pessoas pediam Módice para as meninas e mulheres menstruadas que não tinham, enfim, esse artefato para poder passar uma menstruação no meio daquele caos, aí é que você se toca também como é tudo tão importante que era minimizado, ou oculto, ou banalizado. Né? É sobre questão de isso. saúde pública, né? Sobre isso. O que era sempre enrustido para a mulher da menstruação, né? Sim. É uma questão de saúde pública. Sim. E os governantes têm que ver, e a gente vai falar sobre isso também, até porque as empresas vão ter que se adequar. 2040 é 1 para 1, gente. A cada um com menos de 50 terá um com mais de 50 em 2040. Então, a gente vai ter que estar... É política pública mesmo, é incentivo, é comercial, é campanha, é autoestima. São as empresas se entendendo. Mas eu quero perguntar aqui, que quando você era criança, você já se imaginava hoje, como você é, sendo essa referência para milhares de mulheres? Você já se imaginava criança ali, autora? Já se imaginava sendo porta-voz de uma galera? Claro que não. Claro que não. Eu nunca quis ser isso. Quer dizer que eu nem sei o que é isso até hoje. Essa coisa da blogueiragem madura, da influencer ageless, né, desse mundo prateado, né, da internet, que é tudo também muito novo. Eu cheguei aqui por causa do câncer. Né? Então, quando eu fiquei doente, há 13 anos atrás, e aí eu comecei a vomitar no Facebook as minhas neuroses, aquilo começou a criar uma audiência em cima do medo, né? Vou morrer, como é que vão ficar as minhas crianças? O protocolo, né, da cura demora, quanto que eu vou gastar? O plano de saúde está em dia? Enfim, fui falando de coisas da vida real em cima de um problema real, mas individual e com muita perplexidade, até porque eu descobri o câncer por um acaso, não foi um processo, né? Eu fui tirar o útero e aí voluntariamente, porque eu tinha uma miomatose, já tinha 2 meninas, já não queria, enfim, já tinha 47 Preventivamente, já tinha 47 anos, não ia ter mais filho nenhum.
E aí, quando eu tirei o útero, tudo ótimo, maravilhoso, veio o órgão da biópsia, como é o protocolo médico, quando você faz uma extração de um órgão, você está com câncer. Então, assim, isso tudo me levou a um lugar que foi um lugar, primeiro, dessa vomitação, desse divã virtual. Eu usei o Facebook, na época, a minha rede raiz, para, assim, desovar as minhas neuroses, para falar Uma um pouco. catarse. Você estava fazendo ali uma catarse. Era como se fosse seu psicanalista. É isso aí, divã virtual. E aí isso começou a criar uma audiência. E disso veio aquilo, e veio aquele outro, e veio aquele outro. No caso, veio o convite para escrever na revista Cláudia, já estou há alguns anos. Depois veio o roadshow com a Marta Medeiros, a escritora gaúcha, a gente andou 9 capitais, depois vieram convites para fazer palestras, depois eu comecei a ser chamada para fazer alguns, enfim, talks, falas na própria internet. Veio a pandemia, eu fiz milhões de lives, veio o primeiro livro, e aí o segundo livro, enfim, aconteceu, Shazam. Mas foi ao acaso. Ao acaso, né? E me diz aqui uma coisa, você falou da Cláudia, as crônicas da Cláudia, gente, são o que compõem todo esse recheio aqui, cheio de bom humor, super marcadinho por mim, ó, que são coisas maravilhosas, super legal de ler, crônicas de uma carioca grisalha. E aí eu quero saber, você escreve aqui muita coisa biográfica, né, sua, mas você virou uma personagem real, você já se vê assim? Eu sempre fui fora da casinha, então isso ajuda, né? Enquanto todo mundo ia para um lugar, eu ia para o outro. Eu detesto unanimidade, acho burra, né? Já disseram isso antes. Então, eu acho que essa minha persona livre, em primeira pessoa, eu não falo de ninguém, eu não tenho titularidade para nada. Eu não sou médica, não sou coach, pajé, não tenho nenhum doutorado, não tenho nada. Então, sou eu e eu. Esse desnudar-se, esse falar de si, né? Essa capacidade que eu tenho de me enxergar sem filtro, fez sentido para outras pessoas. No caso, a maior parte mulheres, e eu já começo a ter um público masculino, né, que ou é interessado na parceira, né, e quer entender através das minhas maluquices o que acontece domesticamente, ou é um cara interessado no coletivo, então ele está envelhecendo, ele quer entender seus pares, ou é um curioso, né? E muito legal, é uma pessoa que abriu a cabeça, porque o que mais a gente vê são 40 a mais, né, que foram criados por, né, pessoas que nasceram em 1949, 53, né, e que são muito ortodoxos machistas, né? Então, pelo menos esse público que já te segue é que já abriu, já deixou de ser aquele, já deu visão periférica. E assim, eu acho que mais uma vez quem fez esse trabalho foram as mulheres, as amigas desses caras, as mulheres desses caras, o próprio público em si da internet, que todo mundo é desconhecido, então brota na tua tela uma pessoa que você não sabe nem quem é, mas se tem um conteúdo interessante, aquilo de alguma forma impacta e rola uma reflexão sobre o tema. Então eu ainda acho que os homens maduros, né, sobretudo os 60 a mais, estão mudos. E esses homens um pouco mais novos, nem que eu chamo de 45 a 65, não é nem novo nem velho, eles mentem. Eles mentem, que o pau sobe, que eles comem todas, que eles, né, ganham milhões, que eles... Tá tudo certo, tá tudo certo. E aí eu acho que quando eles acordam, né, seja para uma doença que bate na porta, seja para um pai que adoece, seja para um impacto financeiro grande, né, um downgrade financeiro na vida, seja pelo pau mole, seja. Né? Então, aí eu acho que eles assustados, né? E ainda assim tem uma dificuldade de falar. Começam a falar com os seus pares e os pares mentem. Então, ou apenas são depositários da mensagem, são ouvidores. Não tem uma devolutiva, né? O outro cara ouve e fala, aham, sei, aham. E eu acho que essa mulher madura, ela pode não chegar a lugar nenhum, mas ela fala com a manicure.
Ela fala com a amiga, a vizinha, ela fala com a desconhecida, ela fala com ela, no Ela fala no espelho. táxi. Ela fala no táxi. Aliás, o taxista é assim, eles deviam ter um certificado diário. Freud, né? Eles têm uma capacidade de serem psicanalistas. E eu posso imaginar o que essa galera não ouve. É engraçado. Agora, isso que você está falando é a psicanálise pura, né? Eu estou estudando psicanálise e o homem, ele nunca foi preparado, né, para se prevenir ou para... Ele é preparado para tomar atitudes. Ele nunca falou em volta, ele nunca se preparou para ter problema, ele se prepara para resolver. Então, e pouco fala, porque isso já vem da caça. Quando eles saíam para caçar, o que você faz? Você fica em silêncio, porque se você falar, o bicho te mata. Se você fala, né, você tem que ter um olhar cúmplice. Então, eles falam muito pelo olhar, poucas palavras e estão em silêncio. Paralelo a isso, a gente ficava dentro de casa, cozinhando, lavando, entre várias, né? Então, assim, por isso que a gente se desenvolveu a fala e eles desenvolveram lá de trás ainda o silêncio, né? O mundo ainda é deles, né? Eu sinto que esse protagonismo masculino, seja no mundo do trabalho, das relações pessoais, da sexualidade, e aí da polis, né, da cidade, ainda é um mundo masculino. Mas tem uma maldição, que eu acho que é essa maldição da gente ter corrido atrás, e esse bumerangue, de alguma forma, os atravessa, seja pelo excesso de confiança, seja pelo silêncio, esse aí que eles estão acostumados, vai lá e faz, né? Eu discuto muito, né, esse assunto do assédio sexual de mulheres, meninas, mulheres mais velhas, todo dia, toda hora, né? O estupro, ele faz parte da nossa pauta. É um olhar enviesado, né? É um flerte, não é nenhum flerte, é uma fala escrota desses caras com a gente, uma coisa mais abusiva, né? É uma mão, é uma coisa mais assim, violenta, e a morte. Então, a gente tem todas as fases, né, que a gente passa todos os dias. E eles são os predadores. Então, eles são o agente dessa caça, né? Então, de novo, isso ainda é muito... Esse desnível é muito grande ainda. Então, o protagonismo deles continua muito ativo, mas eu volto a falar da maldição. E não querendo ser uma pessoa que deseja um mal masculino. A praga, não tá, a praga, não Deus me livre, Deus me ninguém. livre. Que é um pouco o que eu falo, né? Eu acho que a gente não pode, enquanto mulher sofrida, desejar a mesma moeda para o cara. Dizer, olha, durante séculos e séculos fomos violentadas, agora que se dane você, né? Não é isso. Mas eu acho que essas minhas maluquices, voltando ao livro, e a minha escrita, e a minha nudez literária, né? Eu acho que de alguma forma impacta. É uma nudez esse feminina homem. a impactar. Aí vem a impactar esse homem. Aí vem porque eu sempre digo assim, eu venho suavizando agora, eu venho me tornando um pouco mais feminina agora. Sempre fui uma mulher muito homem, né, do mundo do trabalho, sempre usei as ferramentas masculinas, né, de liderança, de caça, do bora lá, enxuga a lágrima e vai. E eu acho que esse blend que a maturidade me trouxe, que às vezes acontece o contrário com outras mulheres, elas vão talvez se abrutalhando na maturidade. Comigo aconteceu o diferente. Eu tenho uma ternura por esse outro, por esse homem, né? Que, assim, muitas vezes eu acho débil, né? Eu acho esse homem maduro, de novo, eu tô falando do homem 60 a mais. Não, é retardado, gente. Ontem eu tava falando isso, é porque... Não quis ser tão literal. É retardado, porque a partir do momento que ele olha só pro umbigo dele, ele deixa de ser periférico. Então, ele fica... É um retardo que causa. Por isso que vem a palavra retardado, porque causa um retardo, né? Um retardo mental de olhar para os lados.
daí que vem, né? Aí é isso, eu acho isso, desculpa, tá? Mas eu acho. Porque falta olhar para as filhas, falta olhar para as esposas, falta olhar para as irmãs, falta olhar para as mães, falta olhar para a mulher que está em volta, né? Falta muito esse olhar. E não só na sociedade, no povo em si, mas lá em cima, né? Porque aí a gente vem falando de um caso onde uma menina que é estuprada por violência não pode fazer aborto. Oi? E aí é presa, né? E o cara que violentou é solto muito mais rápido. Então, Assunto polêmico, mas eu já digo aqui, eu sempre fui a favor do aborto, continuo a favor, e adorei quando alguém postou, literalmente hoje, uma imagem, né, da Aya, né, ali daquela série. É isso. é isso, estamos para isso, falar sobre aqui isso. e já temos aqui duas mulheres levantando essas questões, né? Agora vamos falar com a autora aqui, que é Gama Lobo, voltando aqui, porque a gente vai... Nosso sangue vai fervendo, volta. É muita manifestação, né? E não adianta, só as pessoas transformam pessoas e só pessoas transformam a sociedade, né? Então, é uma trajetória que ainda Sobre vai isso. ocorrer. Mas, voltando a falar, Kika, você tem uma literatura inspirada em quem? Em mulheres que escreviam autobiografia. Quem que te recheia aí nesse mundo literário? Eu falo que eu queria ser, né, que é uma pretensão, um misto de Danusa Leão com Fernanda Young. É assim, contemporâneo. essa verve, essa capacidade que as duas tinham, né, meio que de olhar para o cotidiano com um viés meio gauche, meio irônico, meio desabado. Eu trago essa ironia, né? Bebo em Nelson Rodrigues, porque eu sou muito sexual, eu falo muito de sexo, e sobre esse viés meio, sabe, do olho mágico, daquela coisa meio com a porta entreaberta, aquilo que não é dito, que não é falado, não é uma literatura sexual escrachada. Eu não escrevo erotismo, né? Então a minha literatura não é erótica. Ela é mais do que está subentendido do que está explícito. Então, assim, queria muito que eu, né, o santo das duas, Fernanda Young Não, mas e Danusa Leão, elas estão aqui. Agora que você falou, é baixassem em mim. contemporâneo. Eu fiquei pensando Clarice Lispector, né? Quando eu fiz essa Não, pergunta, é muito, né? eu achei muito Clarice Clarice Lispector. é tipo, né, wannabe, é um desejo wishlist. Aí que eu chegue um dia lá. É muito, gente, vale a pena. Agora, você ganhou essa personalidade na internet, né? Vem subindo a cada vez que você veio aqui, já subiu. Como é que você faz hoje? A gente, como jornalista, né? É um outro objetivo, né? Um literário, com completamente textos, palavras mais eruditas, mais rebuscadas, reflexões mais profundas. Mas como é que você se abastece na internet hoje, que você tem esse compromisso também, né? É por lá que você começa, né, hoje sendo uma vitrine, a dar esse pontapé, né? Como é que você faz ali todo dia? O que você pensa para colocar ali? Qual o seu filtro? Um pouco de tudo, é um pupurri, mas as outras influenciadoras maduras me pautam, então eu estou sempre olhando o mercado, eu estudo, eu olho, eu me inspiro, eu gosto, eu copio, dando crédito, mas assim, tem influencers que eu literalmente amo, adoro e estou sempre seguindo, né? E aí eu posso falar da Cláudia Ruga do Cool Fifties, a Patrícia Parenza lá do Sul, eu adoro a Miriam Goldberg, eu adoro She Talks, e aí pessoas um pouco mais notórias como a Mônica Martelli, que eu acho sensacional, gosto muito da Silvia Popovic, então assim, e que são pessoas totalmente diferentes entre si, né? Não tem assim meio uma linha, o que nos une é a maturidade. Essa é a primeira coisa. Depois eu sou muito da urbe, né? Eu sou uma pessoa da cidade, eu sou do transporte público, da mulher que anda a pé, pega o ônibus, o metrô, o BRT, eu estou sempre na feira, eu ando a pé, eu sou amiga de todos os tipos de classes sociais, eu gosto do vucu-vucu, essa muvuca, essa mistureba que é a cara do Rio, né? Então eu tenho muito isso como inspiração. Então, por exemplo, eu estava uma vez no ônibus e a mulher atrás falou que estava namorando um cara. E a outra perguntou assim, ai, é gostoso o pau dele? Aí a outra falou, pau? Claro que não, o bom é o Pix. Eu falei, oi? Fiquei eu pensando, né? Aí escrevi uma coluna, é pau ou Pix?
baseado no que eu ouvi da mulher. E eu ria sozinha, eu nem olhei para trás para ver a cara da mulher. Então, assim, são coisas que me atravessam e que eu acho tão sinistras no bom sentido, tão únicas, tão particulares, e o Rio de Janeiro tem muito esse viés dessa malandragem feminina e masculina, dessa pessoa com a fala solta, né? Dessa pessoa meio... O escracho está na cara, é uma cidade muito livre, muito aberta, que acolhe muito pensamentos diversos. E quando eu decidi pelo título, Crônicas de uma Carioca Grisalha, é literalmente isso, são crônicas meio um vaudeville, coisas que eu fico observando no meio da rua, um pouco da internet, um pouco da minha história pessoal, um pouco sobre temas factuais, né, que me atravessam, tem um pouco de obituário, pessoas importantes que, enfim, morreram e me tocaram de alguma forma. Enfim, é Agora, baralhão. segue a linha aí de um grande autor, que é Manuel Carlos, né? Que ia para os restaurantes e ficava com aquele bloquinho ali. Por isso que todas as novelas dele falam do Leblon, porque ele andava pelas padarias do Leblon. E tava lá, e isso As daí... Helenas da vida. As Helenas da vida. As Helenas. Agora, vamos entrar aqui na fala mais aquecida, porque ela é ativa, mais ativista também. Estamos falando do ativismo 40+. Você sabia que as mudanças que a gente, né, sente na pele, como alterações de humor, aí libido, a menopausa, não são as únicas coisas? Os dados confirmam isso. Ao entrar nos 50 anos, você entra para várias estatísticas. Segundo o IBGE, as estatísticas de divórcio sobem entre os casais até 30% ao ano. E também é nos 50 mais que existe a chamada economia prateada, que gira aí em torno de 15 trilhões de dólares ano também, porque o pessoal ganha uma renda a mais, mas vem um paradoxo aí, é também nos 50 mais o maior desafio de voltar ao mercado de trabalho. E em 2040 seremos 1 para 1. A cada um com menos 50, haverá um com mais 50, trabalhando em indústrias, trabalhando em chefias, trabalhando no mercado. Como é que a gente vai fazer? Então eu quero dizer que vovozinha, é a sua avó, tá bom? Porque a gente vai estar por aí. E é isso. Como é que é isso? Isso foi muito debatido, todas essas estatísticas, né? Economia prateada, mão de obra no mercado, separação. Vamos destrinchar isso tudo? Vamos começar pelo mercado de trabalho. Tem uma dicotomia aí para mim, né? Então, enquanto eu me sinto cota, então tem um lugar lá para o velho grisalho. Bora lá colocar, que nem tem com a pessoa com deficiência, para a pessoa preta, tem para a mulher, para o gay, tem lá para a velha, o velho. Mas é empacotador de farmácia ou trabalhar no supermercado, nada contra. Mas se você tem uma carreira corporativa, teve uma carreira corporativa, teve a sua ascensão, prepare-se para ganhar 50% menos. Então, assim, essa história é para boi dormir. Existe, sim, uma abertura para o mercado de trabalho, já existe mais uma inclusão, mas eu acho que ela não acompanha um certo apogeu que você teve. E tudo bem, ai, filhinha, ai, uma chancezinha, ai, o velhinho, ai, tem uma debilização dessa mão de obra prateada. Quero muito que o mercado de trabalho nos acolha, cresça, amadureça também para nos receber. Cross-generation, essa coisa, trabalhar com a pessoa de 15 anos e a outra de 80. Eu acho super legal, mas as empresas têm que praticar de fato isso. Todo mundo cita o filme Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Bonito no filme. Não vejo isso muito na vida real, né? Mas estamos caminhando, está melhor do que era antes. E aí eu venho completando, né? É uma questão que, assim, tudo na economia é uma bola redonda, né? Se a pessoa que trabalhava, chegou a um poder aquisitivo X, volta ao mercado de trabalho, se recolocando, né? E aí, com um preço menor, como é que ela vai fazer girar esses 15 trilhões de dólares que aquece a economia do mundo inteiro? Então, ficaremos
um mundo mais escasso, voltaremos à escassez, porque os velhos não vão deixar de existir. Fora que eu acho que essa mudança brusca, abrupta, rápida da inteligência artificial, da qual eu entendo ainda muito pouco, mas é uma coisa assustadora em termos de assim, substituição da mão de obra humana, né? Eu acho que a gente acaba sendo preterido, sentinela. É o Então, primeiro a rodar, né? é o primeiro a rodar. Primeiro a rodar. Até porque não vai entender, não vai. E aí, quando eu falo de vamos dizer, uma ignorância digital que talvez os mais velhos tenham, talvez por esse gap muito rápido. Eu conto essa história, né? Eu comecei a trabalhar no Telex, a fita furada. Eu passei por tudo, né? Desse mundo tecnológico. E aí, assim, é tudo cada vez mais veloz, muito rápido. Mudar a aparência da pessoa na web, a voz que pode ser substituída, o avatar que é real. Gente, é assim. E fora as coisas que eu nem conheço, que eu desconheço, mas que eu sinto que hoje tudo pode ser manipulado, maquiado. Assustador. Assustador. Por um outro lado, que maravilha. O mundo da medicina, né, ganhando um avanço na cura das doenças ou até mesmo nas operações através da robótica, né? Todo esse sistema financeiro mundial, né, conseguindo ter uma velocidade. O Pix é coisa do demônio e Deus. Eu não entendo. Eu não entendo até agora o Pix. A pessoa faz um Pix em 1 minuto, o negócio já rodou, já girou, a pessoa lá no Sri Lanka eu não consigo nem entender porque eu não tenho. Não tem? Não tenho Pix, gente. Eu não faço Pix, eu não tenho Pix, eu não lido com Pix, eu não tenho Pix. Gente, australopitecos hominídeos. Eu não tenho Pix, eu não tenho iFood, eu não tenho Uber. Eu não tenho iFood e Uber por causa da planilha, mas Pix eu tenho. E iFood e Uber eu não tenho porque eu não concordo com esse formato aqui no Brasil, trabalhista, não concordo. Essas pessoas se matam realmente na rua, morrem, trabalham 24 horas por dia e não tem ali nenhuma assistência, não tem direito a férias, não tem direito nem a um MEI, não tem direito a nada, então eu não concordo, não tenho. Mas vamos voltar aqui. Quero saber dessa questão das separações, né? Aumenta aí 30% ao ano quando o pessoal bate ali os 50 anos. Você acha que a menopausa pode estar por trás disso? Primeiro eu queria dizer que bom, né? Porque eu acho que que eu chamo de uma nova adolescência. Muita gente cunha o termo gerontolescência, que é a adolescência da velhice, né? É esse segundo tempo. Então, no primeiro tempo, você fez aquilo que mandaram. Então, você foi lá, casou de véu e grinalda, estou generalizando. Arrumou aquele emprego, fez a carreira, teve os seus filhos. E aí, quando você olha para trás, você fala, oi? Tentando fazer um by the book aí, uma receita de bolo meio que todo mundo faz. E aí, quando você se dá conta por um chamado, esse chamado é a idade, a doença, um propósito, uma mudança de vida, de país, de carreira, te acende uma coisa de dizer, é isso, porque vai acabar. Independente de você acreditar em vida após a morte, darling, vai acabar. Então, o que eu faço? Aí você vai... E eu acho que essa procura é de si mesmo. Você vai se procurar nesse baralhão que te enfiaram no túnel. Aí você ficou meio assim, tipo o grito do Edvard Munch, você fica... E aí você para, respira e fala, e agora? O que eu vou viver? E isso aconteceu muito comigo. O chamamento foi o câncer, no meu caso uma doença. Acho que não tem que ser um chamamento ruim, pode ser uma epifania, uma coisa incrível, assim, tipo um desbunde de maravilhamento que você pode ter. Não é pelo viés do ruim. E aí esse sacode te leva a algum lugar. Para que ficar casado com essa pessoa que eu não amo? Amei, mas não amo mais. Para que ficar nesse trabalho que me sustentou, não me sustenta mais, seja financeiramente ou em propósito? Para que ter essa casa enorme? Para que ter isso, aquilo, aquele outro? Então, eu acho, no meu caso, de novo, eu só me exponho, não tem pesquisa nenhuma para eu contar. Mas o que eu quero? Menos. Só que eu quero menos com intensidade. Eu quero tudo menos, mas sentir mais.
Então, não preciso mais de tantas coisas. Estou começando a ressignificar muitas coisas para mim. Agora, o ninho vazio que vai acontecer, eu fui pai e mãe. Então, as minhas filhas saírem de casa é o pedaço de mim ou metade arrancada de mim. Por um outro lado, eu sempre falei, quero que vá embora logo. Agora que está chegando, estou meio amarelada. Mas assim, é um outro momento que eu volto para mim, que eu já não preciso mais. Outra, eu tenho uma mãe demenciada em casa, né? Então, é uma pessoa que precisa de ajuda e que provavelmente vai morrer em casa. Então, como é que essa despedida, né, que é muito ali, né, vendo 360 graus ali olhando. Então, são coisas muito impactantes na vida de uma pessoa dessa geração sanduíche, que falam muito, que é você no meio, ainda cuidando dos filhos e cuidando dos pais. Por quê? Porque todo mundo está durando mais. Porque, em tese, a pessoa morreu com 70 anos. Então, não tinha nem mais pai nem mãe. Minha mãe está virando 82. Isso que é uma mulher que tem uma doença autoimune desde a infância. Então, em tese, era para ter morrido há muito tempo, né? Então, essa coisa. O que você faz com esse tempo? Que é o que se discute hoje, né? Se você vive mais 30 anos... essa parada. Era até 60, 70 anos. Hoje a pessoa vai bem, ok. 80, 90, até 100 anos. Faz o que com esse tempo? Então, como é que você discute tudo? Aposentadoria, moradia, decência, né? Como é que você vai seguir com uma vida decente? E aí é que entra de novo a política pública. Mas nesse baralhão aí tem as vidas individuais, tem as discussões na mesa de jantar. Então, assim, durante muito tempo, eu falei sobre luto. Falo muito sobre luto, falo muito sobre morte, falo muito sobre testamento e testamento vital, falo muito sobre trazer a morte para a sala de jantar e conversar com a sua família, com os seus pais. Quer morrer como? Como é que vai ser enterrado? Como é que vai fazer? Vai doar o apartamento em vida? Não vai? Como é que você vai evitar os impostos? Como é que vai ser daqui para frente? Quem vai cuidar daquela pessoa que ficou, que ainda precisa de dinheiro? Tem que fazer uma simulação. Ah, não, ninguém faz. Não, ninguém morre, né? É surreal. Não, ninguém... Para que falar isso? Ninguém morre. Então, assim, se é a coisa mais certa da vida... Por que ninguém fala? Então, de novo, essa provocação está sempre muito na minha pauta do dia. No meu caso, domesticamente, as minhas filhas falam, puta, lá vem aquela mãe macabra. Lá vem aquela mãe macabra. Bora falar que o telefone do advogado, as senhas do banco, o que a gente tem, que é quase nada. Mas, enfim, imagina quem tem. Quem tem. E aí o processo sucessório, o processo de divisão de bens tem que ser falado. Para não pegar ninguém de surpresa, né? Eu já tenho visto isso. Que não, para pegar abre quem fica. Porque quem morre tá ótimo, né? Foi pro além. E quem fica? Agora, aí vendo as separações, né? Um monte de gente se achando. Relacionamento aberto, fechado, fluido, escasso. Como é que é isso? Relacionamento para depois dos 50, todo mundo... Eu acho que vai mudar. Eu falo muito de trisal, poliamor, sem nenhum tipo de propriedade, mas eu falo, eu ouço, eu vejo, né? E esse todes, que eu também não sei falar, o LGBTQI abecedário, não sei nem o que é tudo, é bom. É bom por uma sacudida. Então, existem novas formas de existir. Existem novas formas dignas de acasalar. Existe um mundo em movimento. Eu acho que a monogamia acaba em 20 anos. Não vai ter mais isso. Acho que esse relacionamento aberto tem que ser combinado para não ficar caro. É estranho, né? Oi, tô namorando você, mas tudo bem. Olha, o que você vai fazer hoje? Ah, não, eu vou transar com o cara do 502 e à noite eu vou sair. É estranho. Essa coisa dita, né? Como, né? Eu vou ali comprar o pão, eu vou fazer a depilação e eu vou transar com fulano. Acho que é ainda uma coisa que requer uma etiqueta e um combinado ali. Mas o para sempre acaba, né? Já dizia a música. Então, eu acho que é uma das conquistas desse mundo elástico, novo. E para a gente é pior, né? Porque a gente eu vim ainda peguei um pouco do Casa Virgem, ainda peguei um pouco do branco, da Feston.
na festona. Eu ainda peguei aquela coisa do aguenta, fica casa. É ruim, mas aguenta pelos filhos. Então, eu acho que essas mudanças estão sendo muito rápidas. E, pelo menos, há que se conversar, entender, ler. Você pode não concordar, mas eu acho que desconhecer é mortal. Qual seria o pulo do gato da maturidade? É abrir a porta antes dela entrar, assim, destruindo tudo? É abrir a porta para ela ou esperar ela bater? Boa pergunta. Eu acho que o modelo Barbie, que é permanecer jovem pelo lado de fora, o peito comprado, a intervenção cirúrgica, o mega hair, a bunda de silicone, o, enfim, bronzeamento artificial, tudo bem. Aí vamos para mais Tem os tudo. cílios, Não, as tem unhas, tudo, né? Tudo. Qualquer parte do corpo tem um treco para fazer. Eu acho que essa busca absurda pela juventude, que é um desejo humano desde o cara da caverna, é caro, assustador, vai dar ruim ainda, né? Porque daqui a pouco o Benjamin Button deve acontecer, né? Então, não sei, acho que a gente não vai ficar velho nunca. Ageless de verdade, né? Vai permanecer com aqueles 25 anos, 300 anos. Não sei, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que essa pergunta, como é que faz para não atravessar, para não... Eu acho que primeiro, no viés feminino, a menopausa é uma régua. Então, essa régua da despedida de uma cena hormonal potente, que te dá frescor, libido, pique, e você dorme, se você não fizer a reposição hormonal, você não tem nada disso. Então, eu acho que para a mulher é um viés macabro, mas muito interessante, porque existe uma discussão hoje pré-menopausa, então essas jovenzinhas já não estão indo para o abismo burras, já tem uma referência mínima sobre o assunto. Mínima, hein? Mínima. A gente está falando do topo da pirâmide. Se você descer, ninguém nem sabe o que é. A pessoa é maluca. É isso aí, né? E vai dar ruim. E, sobretudo, pensando nessa sociedade brasileira tão desnivelada, né? Aos homens, eu acho que a perda do sobrenome corporativo e uma perda da potência sexual que leva a uma reflexão. E como fazer para que isso não seja uma pororoca, né, que te enlouqueça. Acho que é informação, aceitação e humildade. Eu acho que tem uma DR com Deus, né? Tem uma DR aí porque não sabe o que acontece no meio do caminho, né? Você morre com 30, tem uma doença absurda, o acaso é muito improvável. Então, imaginar que tudo vai dar certo sempre é muito poliana demais. Então, eu acho que essa humildade, essa resiliência. Não, e ao mesmo tempo, e aí eu vou trazer muito para o meu universo, que é o universo da fé. Então, acho que viver é para os fortes. Viver muito é para os fortes. Amadurecer é para os fortes. Então, eu acho que se você tem o nome que você quiser dar, propósito, fé, sentido, até foco, melhora. Autoconhecimento, entrar na psicanálise, terapia, pode ser, né? Também vai por aí, melhora. Realmente tá preparado, eu acho que é melhor do que ser pego de atropelado. Se deixar ser atropelado pela maturidade. Porque o finito por si só dói, né? Vamos partir. Então, por isso que eu acho que a morte é um tema muito bom para saborear a vida. Ela é um balizamento bom. Faz um sentido você pensar sobre ela, já que é inevitável. E no meio disso, having fun. Agora, me diz aqui uma coisa, falamos do mercado de trabalho, como é que está a Kika hoje, quase completando 60, na sua força de capacidade de execução? Como é que você se sente hoje
vulcão, né? Que parece ser um dos momentos onde você mais realiza. Eu ainda não consigo viver da blogueiragem madura. Isso é uma coisa muito importante para se dizer, porque as pessoas falam, não, virou influenciadora. Tá, obrigada. Mas assim, o paycheck ainda é uma corrida grande. Então, ainda tenho 1000 pratinhos, corro atrás, sou uma mulher que corro atrás. Tenho gás, plena, mas até quando? Então, eu acho que o mundo, e eu acho importante falar isso, a mudança de carreira para escritora foi um divisor de águas muito bacana para mim. Esse mundo literário é um tesão. Então, participar das feiras literárias, participar da Bienal, ter ido à Flip, à Flit, que é a feira de Tiradentes, lançado o livro pelo Brasil inteiro, é o máximo. Então, eu queria ser rica, posso só fazer isso. Nascer herdeira, né? Eu vi que você Isso! colocou uma coisa ali, eu seria essa. Nascer herdeira! Falar, gente, esse é um gozo supremo, né? Eu acho que essa coisa do posso, né? Sabe aquele anúncio do Credit Card? Maldivas, amanhã. E aparece. Bora pra essa aparece coisa. em Cancún. E aparece. É isso. Agora, gente, eu vi também um cara que se repostou lá, falando, quando eu era casada, eu achava que era um mundo mais seguro, aí depois fui. Quando eu tô agora solteira, eu olho pros casados e aí me sinto mais assim. Gente, queria falar uma coisa, não olha para os lados para se comparar com ninguém. Olhar para o lado é bom quando você faz uma análise e aí pega aquilo tudo como uma barganha para o seu autoconhecimento. Mas ficar olhando para o lado, para a graminha do outro, não é legal, porque aí é aquilo, assim, olhar para o lado, eu acho que assim, e se comparar é um ditado que eu ouvi, é burro velho que quer comer grama nova, né? Então, eu não sei, assim, mas eu acho que esse daí, por exemplo, daqui a pouco vai estar com uma novinha de 25 anos, deve ter se separado de uma mulher que está na idade dele. Talvez é um homem que não consiga aguentar uma pessoa inteligente do lado. Não que as pessoas novas sejam burras, mas que não passaram e não vivenciaram, não experimentaram tudo que a maturidade pode oferecer. Então, assim, olhar para o lado, para se comparar, já é um preceito ali que algo não tá legal com você. Olhe para dentro, não olhe para o lado. Você acha que isso a internet ela provoca de você ficar o tempo inteiro olhando para a grama alheia? E isso daí é depreciativo? Você acha que não? Tem como que olhar de outras formas? Tem a ver com a saúde mental. Todo mundo fala isso, né? Que esse espelho é muito danoso do Instagram. Talvez no jovem o estrago seja maior, mas eu vejo a inveja alheia. Vejo muita mentira. Muita mentira. Eu que sou a blogueirinha da vida real, né? Tem essa coisa das pessoas falarem, nossa, antigamente eu era muito criticada por falar de boleto, né? Falar dos meus gargalos. E depois da pandemia eu passei a fazer muito sentido, porque todo mundo morreu, todo mundo ficou duro, né? Todo mundo ficou maluco. Então, aí falar, nossa, aquela Kika ali até que fala umas coisas direito. Mas voltando ao homem e à mulher, essa coisa do relacionamento, tava casado e era legal, mas aí eu tô solteiro e tá ótimo. Eu escrevi um texto, tá no livro, chamado Pindaíba ou Casa em Angra, que fala muito dessa opção, né? Mulheres, e sobretudo mulheres, casadas com homens que têm grana e elas aproveitam a casa em Angra, o diamante, Seychelles, Dubai, o peito novo, o procedimento, whatever, qualquer coisa, a plástica, e são infelizes. Mas quando elas migram para Pindaíba, também não é fácil. O BRT, 5 empregos, fazer comida, levar quentinha para o trabalho, não ter o dinheiro para pagar o boleto. Eu conheço bem isso. Então, não que eu tenha vivido o apogeu de uma vida riquíssima e eu tenha ficado fodida, mas eu tive um downgrade grande na vida, né? Eu tinha uma vida mais princesa e fui virar borralheira. E comprei a história da borralheira. E acho até que a inteligência que eu tive para sobreviver na blogueiragem foi expor a minha borralheira.
Não é muito fácil, mas a minha audiência cresceu com a minha reclamação. Que saco! Porque, assim, queria estar na massagem em Dubai. Queria estar com o diamante no dedo e com a plástica, caiu o pescoço, a cara, o peito, né? Quem não quer? E aí não é muito fácil essa opção pela pindaíba. Por um outro lado, voltando ao cara da internet que falou eu era casado e agora tá maravilhoso, eu acho que para o homem essa equação ela é mais simples, né? Então, eles nunca ficam sozinhos. Então, acabou o casamento com a mulher que ele tem 60 e a mulher tem 60 e ele vai procurar 300 mulheres de 25 anos, vai dar certo. A equação para a gente já é muito mais complicada, né? Primeiro que eu acho que a gente não vem do mundo do passo rodo. A gente até pode ter esse momento do quero aproveitar e viver e dar para todo mundo, né? Mas chega uma hora que cessa e a gente quer a conchinha de novo, quer o relacionamento, quer uma segurança, quer um companheiro, quer um parceiro. Então, assim, é muito confusa essa história dos momentos humanos. Tem que dar um match do momento, porque eu também não acho que está certo o cara de 60 só se relacionar com a de 60. Não está certo a mulher de 25 só se relacionar com um cara de 25. Então, essa fluidez de idades, né? Essa coisa dos encontros, é tudo muito subjetivo, mas a pessoa tem que comprar a história, que foi a história que eu comprei da pindaíba. Não é fácil, o cenário não é agradável, mas tem uma liberdade. Ao mesmo tempo, tem uma virada de chave, tem um autoconhecimento que vem desse embate, dessa corrida. Quando você está com um antidepressivo deitado no lençol de 100 fios, na sua casa de 400 metros quadrados na Vieira Soto, não tem muito uma reflexão, eu acho. Na hora que você está no vucu-vucu morrendo de raiva, e eu dedico, se você olhar no livro, a dedicatória é para as seguidoras que me acompanharam quando eu estava morrendo de raiva, escrevendo os textos no BRT. Porque também não foi uma coisa simples de falar, nossa, que coisa. Eu reclamava do começo ao fim. Aliás, quero falar que o BRT melhorou demais, né? Porque eu trabalhava no lugar quando era o BRT antigo. Então, eu vivi de um tudo ali dentro. Agora é Suíça, né? E, enfim, eu já não pego mais o BRT. São tantas coisas aqui que eu quero complementar na fala da Kika, mas uma das coisas eu acho muito legal, não defendendo assim quem tá casado, quem tá namorando ou quem tá solteiro, não defendendo a isso, mas o relacionamento, né, seja ele aberto, fluido, você estar com outra pessoa é uma das formas, né, de autoconhecimento enormes, porque você tem que enxergar o outro. Isso quando você enxerga, né? Você só se autoconhece quando você enxerga o outro. Porque aí você passa a ter umas virtudes, né? Que é menos orgulho, ou seja, você tem que ter a aceitação, você tem que ter humildade, você tem que ser ouvinte. Então, assim, não querendo dizer namorem, só que o compromisso é o que vale, não. Mas, assim, presta atenção, porque você só vai se autoconhecer quando você enxergar a outra pessoa. E enxergar alguém que você ama é muito melhor do que ter que enxergar alguém que você vai esbarrar na rua e que acontece também. De qualquer forma, a gente tem que sair daqui melhor. Então, melhor que a gente saia com amor. Agora, tem uma parte de um capítulo que você fala que é o 6 em 7, gente. É maravilhoso. E você diz assim, milionária, magra, feliz, sábia. Ando com um bode desse milagre digital. Prometem que você vai ganhar R$100 mil em 7 dias. Tem curso de tudo. Popularismo, autoestima, como desossar frango. É muita coisa inútil, pasmem mesmo. Eu virando o nariz para fazer todas essas fórmulas, embarquei. E é isso, foi mesmo isso, virando o nariz para fazer tudo isso, você embarcou, você foi. Internet funciona, não funciona? Como é que tá? Você que fez várias dessas fórmulas. A internet salva alguém? Eu fiz tudo. Então, desse curso 6 em 7, dessa promessa
eu já entrei não acreditando. Sou uma pessoa, é difícil me convencer, mas uma amiga, a Cláudia Horta, me convidou para ela ser a lançadora e eu ser a expert. E a gente fazer essa dobradinha dessa promessa da internet. Milhões de cursos, milhões de fases, milhões de lives e conteúdo semente, conteúdo raiz. E aí você desova na internet vídeos, e aí você entra no YouTube, e aí você tem um estúdio em casa, e aí você faz roteiro, e aí pirei. Mas tinha uma vantagem, era a pandemia, eu estava de pijama em casa. Então eu tinha um pouco mais de tempo para entrar nesse delírio todo aí. Não funcionou para mim. Não funcionou. Eu acho que a pessoa que faz brigadeiro em casa, tem 5 irmãos que não fazem nada e podem ajudar. Um faz a copy, o outro faz o thumb, o outro faz o roteiro, o outro grava, o outro... Estou falando assim pejorativamente, talvez esse squad, essa equipe, né, de voluntários grátis possa funcionar quando você está agonizando de grana e tem um dom. Né? E tem um dom, que é fazer o melhor brigadeiro que você pode fazer. Ou você tem muita grana, e aí você paga uma equipe, e aí você tem uma agência de mídias digitais com milhões de pilares, e aí você faz reuniões virtuais, e aí você segue uma bula. Eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Então, eu não tinha nem a mega equipe, porque não tinha o dinheiro, e nem tinha 300 irmãos, sou filha única, ou pelo menos pessoas que pudessem me ajudar, era só eu e ela, e foi enlouquecedor aquilo para mim. Mas, eu sempre digo, e isso está escrito no primeiro livro, Quicando na Maturidade, Uma Senhora Mudança. O meu primeiro livro foi uma dessas construções desse meu repertório, da persona Kika. Ali eu consegui fazer um roteiro. E quando eu apresentei a Flávia Portela, que é da editora Lacre, que acreditou em mim e falou, você tem um livro. Eu só tive o livro porque eu fiz o 6 em 7. Deu errado, mas virou um livro. Então, quando eu dedico a Cláudia Horta o livro, eu acho que eu dedico a esse esforço que a gente fez, morremos na praia. Mas não foi totalmente em vão. Mas não fiquei milionária. Não ganhei nem 10 mil reais. Muito menos. Mas fez um livro, né? Deu start em alguma outra questão, né? A gente estava falando assim, eu tive isso, percalços da vida, e assim, eu sou espírita, católica, tudo que puder me evoluir, eu sou. E uma das questões que se fala muito é da palavra propósito, né? Qual o seu propósito? O que você vai fazer? O que você não vai fazer? A gente tem muitos objetivos, as pessoas estão confundindo essa palavra. Objetivos, né? De crescer na vida, comprar um apartamento, se mudar, vencer no emprego, vender livros. Mas propósito é quando a gente faz para o outro. Talvez o seu propósito seja assim, ser esse porta-voz. Quando eu fiquei doente, que eu jurei para mim, tanto é que o meu projeto inicial chamava Atitude 50. Eu fiquei doente com 47 anos. E aí eu falei que se eu durasse até 50 anos, eu tinha que fazer a diferença na vida das pessoas e decidi fazer esse bem bolado. Então, o meu propósito continua sendo o mesmo. Eu entregar um conteúdo, ainda que um conteúdo por um viés cômico, arisco, ácido, polêmico, mas que faça o outro refletir. Se a pessoa pegar minimamente o que eu estou querendo dizer e aquilo fizer algum sentido, Shazam, tá bom para mim. Por isso, talvez, que essa carreira de escritora, que ela engloba um pouco a blogueiragem, no meu caso, e que tem sido esse desbunde, eu quase gozo quando eu chego numa feira literária. E olha que eu sou ninguém na fila do pão, né? Eu não sou a pessoa que vende milhões de livros, que é super conhecida. Eu brinco com a Marta Medeiros, que é super minha amiga, ficamos íntimas, né? É assim, quando ela chega... E eu lá, né, assim, né, atrás do poste. Mas tá ótimo para mim. Tá ótimo, porque, primeiro, eu acho que eu faço com muito amor, eu faço com muita verdade, e é quase que é algo que vem muito de dentro. Quando eu cuspo esses textos, né, eles saem. Não é nada elaborado, eu não refaço o texto, eu não olho novamente, eu não
eles vêm. É o propósito. Eles vêm. A gente aqui não está falando sobre o que vai acontecer com 2040, ou não está falando o que é melhor, ou a menopausa, ou ficar junto, não está falando nada. A gente está fazendo aqui provocações para que as pessoas se chacoalhem e saiam e vejam que tem outras pessoas sendo chacoalhadas, porque eu só consigo chacoalhar e falar sobre daquilo que eu também sofro, né? Das questões que também passam dentro de mim. Agora, dessas questões todas que passam na gente, né? Que tem muita gente aí falando, vale a pena fazer detox de homem? Algumas amigas fazem detox. Eu fiz um detox de homem voluntário e involuntário. Eu tive um câncer vaginal, um câncer de endométrio, fiz uma quimioterapia invasiva na vagina. Eu jurei que naquele buraco não ia entrar mais nada. Eu não queria. E aí eu fui atravessada por uma sensação que eu tive. Eu reencontrei um ex-namorado de juventude e eu senti um treco lá embaixo. Olha que eu não sou piranha, loba, não vivo do sexo. Então, eu senti um treco. E super menopausada, super estranho. Talvez eu tenha sentido, ele foi meu namorado aos 15 anos, eu reencontrei com ele novamente aos 18. E aí, ele com a vida dele, outras pessoas na vida dele, eu completamente sozinha. Durante 5 anos, pós-câncer, pós-químio, eu nunca beijei na boca. E não sentia falta, eu brincava, né? A nossa amiga Lula Lacerda, eu escrevi uma coluna para ela que eu ia entregar a minha vida a Papa Francisco, que eu ia me dedicar à carreira de ajudar na igreja, né? Eu sou da igreja, não parece, né? Mas eu sou da igreja. E gosto, frequento, amo ir à missa, faço a minha curadoria da religião católica, não é tudo que desce, mas eu gosto daquele cenário ali, missal, né? E aí eu falei, tô tranquila, não quero mais. Já vivi tudo, 2 filhas, milhões de experiências anteriores, tá bom. E eu senti um treco. Então, eu acho que esse detox, voluntário ou involuntário, por uma doença, por um toco, por uma, como se diz aquilo, uma violência, né? De repente você tem um trauma, alguma coisa. Eu acho que a pessoa precisa só não se punir. Então, não quer homem? Ok. Pintou a vontade de ter? Ok. Pintou a vontade. Eu tenho várias amigas que não eram gays. Viraram gays na maturidade. Então, e que também não é pelo sexo selvagem, né? Xereca chembra. Não é isso. Por uma sororidade, um carinho, um companheirismo, uma divisão da vida, whatever. Então, eu acho que na maturidade, a forma de amar, ela é muito plural, ela é muito livre. E a pessoa tem que seguir o seu sentimento. Então, eu me lembro que quando eu falei que a minha químio foi vaginal e horroroso. Quem é médico sabe o que é uma bracterapia vaginal, não vou contar aqui, é só buscar na internet como ela é feita. Eu jurei que quando eu voltasse para a pista, eu nunca mais ia fingir um orgasmo. Quem nunca? Quem nunca deu? Pai, acaba logo aí, vamos lá, faz aí. Né? Ai, tô pensando na lista da feira e o homem tá lá. Falei, eu não quero nunca mais isso para mim. Ou eu sentindo plenamente, com vibrador, com pau, ou com nada, ou não querendo mais nada, mas eu não quero mais um repertório igual. Então, na maturidade, esse respeito a si mesmo é muito importante e muito comum. Então, eu acho que, bora lá. Agora, e em relação, assim, tá chegando ao final, quero só fazer as últimas perguntas aqui que eu me preparei. Coach de relacionamento. Você tem que ser recatada, você tem que falar assim, tem que falar não sei o quê, tem que ser mais feminina para poder pegar, né, as pessoas, para poder conquistar os homens, para ser uma mulher matriarca. Você, com toda a sua experiência, isso existe? Vontade de vomitar, né? Oi? Então, assim, de novo, no começo do túnel, que é entre 18 e 25, o amor romântico, talvez a mulher compre isso, né? Talvez ela compre, e talvez ela faça, talvez ela seja levada a fazer, talvez ela queira fazer, não quero julgar, né? Nunca colou em mim,
né? E eu tô cada vez mais maluca. Então, eu acho que esse modus operandi não cola em mim e eu acho que não cola na mulher madura, verdadeira, fazer a virginal para poder conseguir. Assim, nem cabe, né? Nem cabe. Mas pode ter um outro sinônimo. Eu vou fazer a empreguete. Eu vou ser a melhor esposa serviçal que ele puder ter. Amiga, vai dar errado. Essa coisa assim tem que tomar cuidado, né? Eu tenho um amigo meu que fala assim, cuidado, né? Para não ser assim de velha, porque Cuidado. Cinderela também é feio, tá, gente? É melhor ser a bruxa. É melhor. Aliás, já era melhor ser a bruxa. Ninguém entendeu, né? A bruxa sempre estava por cima. A bruxa girada, a bruxa sabe tudo, a bruxa é a melhor, né? E a gente acreditou na românticazinha, né? Abusada, doutrinada, controlada, linda, loura de olho azul. E olha, a bruxa tem feitiços, hein? Olha os feitiços da bruxa. Isso. Agora, outra coisa aqui, antes da gente acabar, me fala aqui uma coisa, como é que é? A mulher precisa se conhecer? Porque, assim, pra mim, essa coisa de masturbação, sabe? Do momento mais íntimo comigo mesmo, não foi fácil eu aprender a fazer isso pra mim. Então, as mulheres, eu acho que nessa idade, assim, dos 50 mais, elas precisam ter aprender isso consigo mesmas. Acho que elas já estão muito nesse drive. Pode ter medo, pode não ter o próprio vibrador, pode ficar acanhada. Nunca olharam a própria vagina com espelhinho, nunca tocaram, né, a vagina sem ser para se lavar, né? E eu acho que essa investigação, ela tende a acontecer cada vez mais. Então, celebro o brinquedinho. Acho que, aliás, eu sempre digo isso, ao invés de dar para a amiga aquele sapato, o vestidinho, dá um vibrador, amiga. Dá um vibrador para tua amiga. Eu acho que é um tremenda ferramenta de autoconhecimento, né? E o vibrador, ele é um portal, né? Porque a partir do momento que ela começa a se conhecer, ela vai buscar outras coisas, não sexuais. Ela vai buscar se conhecer melhor, entrar na análise, fazer uma constelação familiar, ir para um retiro do silêncio, abraçar a árvore. Não sei. Mas, assim, eu acho que o Freud não estava errado. Quando ele pegou o caso da Ana A, que era a tal da histérica lá, que a mulher era completamente maluca e que a parada era fazer a mulher gozar, e aí os médicos, eles manipulavam o clitóris dessas histéricas e elas ficavam ótimas. E aí isso se tornou um estudo, tem um filme, né, Ana A. É isso. Então eu acho que e não tem a ver com, fulana é bem comida, fulana hoje deu e tá calminha. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Então, eu acho que essa mulher que se dá prazer, que ela se basta e que não precisa se bastar sempre. Ela pode acasalar, ela pode descobrir novas formas de amar, não tem que ser solo. Mas se ela aprende o solo, ela vai mais bem equipada para a guerra. Ela vai entender melhor o campo de batalha do amor. Exatamente, gente. Preciso falar mais nada, né? O recado tá dado. E aí vou mostrar aqui o livro de novo, Crônicas de uma Carioca Grisalha, e falar que uma das virtudes que a gente precisa ter na vida é o bom humor. E aqui tá recheado dele. A gente já vê pelo título que tem muito bom humor aqui, né? Tem. Fartura. Você acha você uma pessoa bem-humorada? Você sempre riu dos seus problemas, riu dos seus defeitos? É uma outra dica aqui? Me sacaneei antes que os outros me sacaneavam. Foi uma ferramenta que eu encontrei para sobreviver, né? Muitas vezes eu acho que eu fui atravessada por muitos medos e violências. E aí eu ironizei para continuar a seguir. Muitas eu acho que eu venho retrabalhando. Eu voltei para análise agora. Voltei para análise. E aí eu olhei para a cara da analista e falei uma coisa que eu amei. Falei, olha só, não quero mais ser eu, não.
Eu quero ser outra. Eu quero ser essa nova outra que já está em processo de construção, mas eu quero deixar para trás aquela do túnel, né? Mesmo que eu esteja tardiamente, com 60 anos, descoberto que eu tenho uma outra persona que não é fruto do que todos queriam que eu fosse. E aí, sim, essa coisa da borboleta, da transformação, é isso. Quero ser outra pessoa, e aí tem um guia sem ser um guia. É isso, gente. Quando você olha para o espelho, quem tem ali no espelho? Tem 3 pessoas. Tem o eu ideal, tem o ideal de eu, que é o que você vê no reflexo do espelho refletindo a você, que é o que você queria ser, mas não é. O eu ideal é o que as pessoas acham que você é. E tem o seu eu self, que é o seu eu mais profundo que você é de verdade, com feridas, problemas, defeitos. E esse círculo ali, ó, quanto mais distante você ficar de cada um deles, e essa distância for do seu eu ideal, para o seu eu você, para o seu self, são os transtornos. Esses são os transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno depressivo, transtorno neurótico. Então relaxa, porque todo mundo tem 3 eus. E seja o melhor que te convém. Se vista melhor de você, para poder ficar em paz. Acho que é isso, né? Amém. Amém, Senhor. E a gente vai chegando ao fim. Leiam o livro, é maravilhoso, eu amo. Tô sempre atrás de Guiga Gamalobo, que ela tá sempre inventando 1000 coisas, trabalha em 1000 lugares, faz 1000 eventos. Tá aí. E agora tem a festa 60 mais. Eu ainda tenho uma festa de dança chamada Festa Quicanda, com um amigo chamado Marcos Mamed, um DJ. Festa pra gente madura se acabar na pista. Isso. Fala seus arrobas, onde é que a gente te acha, como é que a gente vê os livros, onde que tá a venda. É tudo @Kika Gamalobo. Eu sou super ativa no Instagram e no LinkedIn. Tô lá direto, alguma coisa no Facebook, tô no Threads também. Não estou no TikTok, não sei fazer dancinha. E o livro Amazon, Travessa, Janela, são livrarias aqui do Rio de Janeiro, mas no Amazon, pelo Brasil inteiro, a pessoa pode comprar. Tá aí, Kika Gamalobo, gente, eu sigo, eu amo, e graças a Deus que existe, para que abra portas para eu também poder passar, né? Como dizia a música. E aí eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, ao Estúdio Criação, que nos acolhe, que faz aqui projetos lindos de audiovisual, coberturas de eventos, storytelling, podcast, aquela ideia que você quer tirar do papel e não sabe como, a gente ajuda. A Agência Criação Online, que está sempre nos ajudando nas redes sociais e com toda essa estrutura. E ao Plano de Saúde, Assim Saúde, que visa qualidade de vida e tem a maior de rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro. E tem um programa que é voltado para a promoção de pessoas portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, saúde mental, problemas cardíacos, de coluna. Todo mundo que está chegando no Isenta precisa se preparar, ou para prevenir ou remediar. E dá para viver com qualidade de vida, sim. Então, gente, um beijo, meus vintages, muito obrigado. Até o próximo programa, e agora 40. Parabéns! Beijo. Obrigada, Kika. Obrigada a você.